As filmagens já estavam tensas. Uma atmosfera pesada, sabe? Era como se algo invisível estivesse pairando sobre todos. Dava para sentir no ar. Aí, o desastre. Um presságio sombrio. Um incêndio violento, incontrolável, tomou conta do set. As chamas subiram rapidamente, devorando tudo em seu caminho. As chamas destruindo tudo em seu caminho. Cenários que levaram dias para serem construídos viraram cinzas em minutos. Equipamentos caros viraram sucata. O trabalho árduo de muitos foi reduzido a nada. Era como se uma força maligna estivesse se manifestando, mostrando sua força. Uma presença sinistra que ninguém podia ver, mas todos podiam sentir. O mais assustador? Um único cômodo ficou intacto. O quarto da Regan. Um mistério que deixou todos perplexos. O quarto onde tudo acontecia no filme. O lugar da possessão demoníaca. O epicentro do terror. Parecia que o próprio demônio estava protegendo seu território. Uma proteção sobrenatural que desafiava a lógica. Um sinal, um aviso do que estava por vir. Algo que ninguém podia ignorar. A equipe ficou abalada, claro. O incêndio foi um golpe duro. Muitos estavam em choque, sem saber como reagir. Muitos começaram a falar sobre uma maldição. Você acha que era só boato? As histórias de um set amaldiçoado começaram a circular. O medo se espalhou, contaminou o coração de quem estava trabalhando no filme. Cada som, cada sombra, parecia um presságio. Até o diretor, William Friedkin, sentiu um calafrio na espinha. Ele sabia que algo estava errado. Ele sabia que não era uma filmagem qualquer. Tinha algo perigoso ali. Algo que não podia ser explicado. Algo que ia além das câmeras. Algo que podia ter consequências reais. Consequências mortais. A linha entre a ficção e a realidade estava perigosamente tênue. E a tragédia não parou no incêndio. O fogo foi apenas o começo de uma série de eventos sombrios e inexplicáveis. A morte começou a perseguir o elenco e a equipe de produção, como se uma sombra maligna estivesse sempre presente. Jack McGowan, o ator que fez o Burke Dennings, morreu poucos meses depois do fim das filmagens, deixando todos em choque. Uma morte do nada, sem explicação, que deixou um vazio e muitas perguntas. Mas ele não foi o único. Outros membros do elenco e da equipe também encontraram destinos trágicos. 7 pessoas ligadas ao filme morreram durante a produção ou depois do lançamento, aumentando o mistério. Doenças repentinas, acidentes bizarros, suicídios chocantes. Cada evento parecia mais estranho que o anterior. A cada morte, os boatos sobre a maldição ficavam mais fortes. O medo virou pânico, e ninguém sabia o que esperar. As pessoas começaram a se perguntar: será que o filme tinha libertado algo do mal no mundo? Algo que não podia ser contido? Algo que não podia ser controlado? Ninguém se sentia seguro, e a atmosfera era de constante tensão. A sombra da morte pairava sobre todos que ousaram participar de um projeto que parecia amaldiçoado desde o início. Durante as filmagens, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se mexendo sozinhos. Luzes piscando sem parar. Sombras nos cantos dos olhos. Sussurros sinistros pelos corredores vazios do set. A atriz Linda Blair, que fez a Regan, disse que sentia uma presença maligna durante as filmagens. Ela falou que era tocada por forças invisíveis. A própria voz dela, tão infantil, mudava, como se fosse controlada por um demônio. O clima no set era de terror. Ninguém queria trabalhar sozinho. O medo era real. Eles sabiam que estavam lidando com algo que a gente não consegue explicar.
Quando finalmente estreou nos cinemas, em 1973, o público não estava preparado. O filme foi um sucesso absoluto, mas também causou uma histeria generalizada. As cenas de possessão demoníaca, tão reais, tão perturbadoras, chocaram as pessoas. Teve gente desmaiando, vomitando, tendo crises de pânico nas salas de cinema. Imagina a cena. Muita gente saiu do cinema em choque. O filme mexeu com algo primal nas pessoas. Um medo ancestral do desconhecido, da possessão, do mal que se esconde na escuridão. E essa histeria toda só fez aumentar a crença na maldição. O filme virou um portal para o inferno. E o público estava pagando o preço. Desvendando os mistérios por trás da tragédia. Muita gente tentou explicar o que aconteceu em torno de... Uns acreditavam na maldição. Era a única explicação. Afinal, como explicar tantas tragédias, tantas coisas estranhas? Outros buscavam algo mais racional. Coincidências, acidentes, problemas de saúde. A nossa cabeça às vezes prega peças na gente, né? Será que não estávamos vendo coisas onde não existiam? A verdade, como sempre, deve estar no meio termo, uma coisa levando a outra. Uma série de eventos ruins que foram amplificados pela histeria coletiva. O medo, infelizmente, é contagioso. E despertou um medo primal na audiência. O peso da blasfêmia. Acusações e críticas ao filme amaldiçoado. Não foi só sucesso de bilheteira. Foi um alvo de polêmica também. Grupos religiosos acusaram o filme de blasfêmia, de estar glorificando o demônio, abrindo portas para o mal. Os críticos de cinema questionavam a violência, as cenas perturbadoras. Diziam que o filme era apelativo, sensacionalista, que se aproveitava do medo das pessoas. A controvérsia só aumentou o mistério e o perigo em torno do filme. Virou tabu. Um filme que você assistia por sua conta e risco. Vida imitando arte. Paralelos assustadores entre ficção e realidade. A história de possessão demoníaca que inspirou um dos filmes de terror mais icônicos não é totalmente inventada. Na verdade, ela tem raízes profundas na realidade. Em 1949, um garoto de 14 anos, chamado Roland Doe, supostamente foi possuído por um demônio. Esse caso inspirou o livro do William Peter Blatty, que mais tarde inspirou o filme dirigido por William Friedkin. As semelhanças entre a história real e a ficção são de arrepiar. Os sintomas da possessão, os rituais de exorcismo, a violência do demônio. Parece que a arte estava imitando a vida. Ou seria o contrário? A linha entre realidade e ficção se torna cada vez mais nebulosa. A linha entre o que é real e o que é ficção ficou muito tênue, quase indistinguível. Não era só um filme, era um reflexo de algo sombrio, antigo, que assombra a gente desde o começo dos tempos. A história de Roland Doe nos lembra que, às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer ficção. O legado da maldição, o impacto duradouro do terror em décadas se passaram desde o lançamento de... Mas a lenda da maldição continua viva. O filme ainda aterroriza e fascina o público. É um clássico do terror, um marco cultural que influenciou gerações de cineastas. Mas também é um lembrete de que algumas histórias são melhores não serem contadas, de que o mal existe e de que, às vezes, a arte pode despertar forças que não podemos controlar. O legado de é uma mistura de terror, fascínio e mistério.
uma história que continua nos assombrando até hoje. Conclusão: enfrentando o desconhecido nos bastidores do cinema. A história é um lembrete de que o mundo está cheio de mistérios, de que existem forças que não podemos compreender, forças que podem aparecer de formas inesperadas e aterrorizantes. Se a maldição é real ou não, é uma questão de fé. Mas o que não podemos negar é o impacto que o filme teve. Nos colocou frente a frente com nossos medos mais profundos, com a possibilidade do mal ser real, e de que, às vezes, ele se esconde nos lugares mais inesperados, até nos bastidores do cinema.